de Cristo na terra, que faz parte do corpo de Deus. Ela vive com Cristo a reinar e perto está de subir para o céu. Ela vive no santo caminho, come o pão e bebe o vinho, canta hino ao Cordeiro divino e assim vai subir a cidade de luz. Boa noite na paz do Senhor. Estamos alegres de poder estar mais uma noite louvando o Senhor com vocês. É tudo para a glória e honra do Senhor. E é em nome de Jesus que estamos aqui. Vamos cantar juntos o que leva vocês conhecem. na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar.
deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão me ouvindo? Dê o sinal aí. Sejam bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Só quero saber se está dando para me ouvir aí. Dê o seu sinal aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se está havendo algum problema com a nossa internet, mas gostaria de você que já está comigo. Dê o sinal aí. Está dando para ouvir o som, a imagem? Está tudo bem aí, gente? Dá notícia que hoje a internet está assim um pouco zangada com a gente. Está assim, né? Obrigado, Michele está aí, a paz do Senhor. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Amém, queridos? Vamos orar pelos pedidos de oração que já foi mostrado para vocês. Amém? Depois já vamos estar entrando no nosso culto de hoje, que é um culto de ensino. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, quero te agradecer pelo dia, Pai, que nos concedestes e te apresentar essa lista de pedido de oração que já foi passado aí, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos de Ti, do Teu socorro, da Tua providência, Pai. Todos esses pedidos, com o Teu servo Laerte Douce, como a Tua serva Elza, que também está internada lá do Vilela, precisando da Tua intervenção, nós queremos te apresentar, Pai. Senhor, também quero orar pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, ó Senhor, que comandam este país. Senhor, dá que tenhamos, ó Deus, um governo honesto, dedicado sobretudo a este povo tão sofrido, Pai. Oramos assim também pela Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Ajuda que possamos juntos fazer o Teu trabalho, glorificar o Teu nome, Pai, e trazer a esta nação, a este povo, um Deus presente, um Deus que está vivo e pronto para nos ouvir nas nossas necessidades, Pai. Assim eu oro por todos, te pedindo ainda a Tua bênção para a meditação do estudo que vamos fazer, que as Tuas mãos estejam conosco, ó Pai, e que em tudo sejamos o Teu instrumento para a Tua glória, para a edificação do Teu povo, Pai. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Miriam Dias, bem-vinda, Deus abençoe. Viviane Santana, Deus abençoe, a paz do Senhor. Um abraço do pastor Gênesis. Estamos aqui em nome de Jesus para fazer este trabalho hoje. Amém? E eu agora quero convidar você para abrir a sua harpa no hino de número 156. Vamos adorar o Senhor hoje com este cântico. Hoje nós vamos, além de estar falando sobre administração da igreja, na parte, sobretudo, da pessoa jurídica, depois nós vamos falar sobre o pastor. Amém, queridos? Saber não é a missão do pastor, como é que Deus espera dos seus ministros, e vai ser já um encerramento da nossa aula. Não acredito que eu encerre hoje, mas eu começo já a falar também do pastor. Mas agora, vamos, neste propósito, vamos louvar o Senhor com 156 da nossa harpa cristã. Amém? Abra sua harpa aí. Vamos louvar. Jorge Maura, paz do Senhor, bem-vindo. Pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vil. As chagas com amor rezou e ao mar nos braços me amor
jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha vez, por seu sangue restaurou minha vez. Glória a Deus, glória a Jesus. Sou querido, Deus abençoe. que graça singular. Roberto, que saudade. Um abraço para os nojentes, querido. Bom Natal. E um ano novo abençoado para você. Que saudade. Ele sou e com o seu rebanho. Aleluia. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Motivo alegre agora, Deus dá poder acabar, e graça salvadora protege-me do mar. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Glória a Deus. Cleide Covas, um abraço, querido. Parabéns, belo trabalho. Amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha vez, por seu sangue restaurou minha vez. Aleluia para Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós já vamos estar entrando agora na nossa ministração de hoje. A nossa ministração de hoje vai estar mostrando a importância, né, da igreja organizada como pessoa jurídica. Nós temos alguns benefícios que nós recebemos, sobre todo o respeito, né, como igreja, como agência de Deus na terra. Amém, queridos? É muito interessante isso, que me lembro na minha caminhada como missionário, esta cantora Madalena Triano. Um abraço, querida, paz do Senhor a todo o nosso povo da igreja de Mogi Guaçu, você, o Nael, toda essa família querida nossa aí. Amém? Quando fazia trabalho missionário, estava em uma cidade do interior, nós temos lá uma igreja, eu já contei isso aqui, mas é só mostrando a importância do assunto que nós vamos tratar, que é a igreja como pessoa jurídica, quer dizer, legalizada, não é? Louvado é o nome do Senhor. E lá mostrei ao dirigente que tinha uma igreja excelente, bonita, grande por sinal, e até proprietária de terra, não é? E acontece que estava no nome dos membros, porque a igreja ainda não tinha sido, vamos dizer assim, não estava registrada, não tinha o seu CNPJ, que uma igreja, para ser proprietária, para ela ter um bem em nome dela, ela tem que ter, então, o CNPJ dela, né? Que é o cadastro de pessoa jurídica. Nós legalizamos e, graças a Deus, hoje é uma grande igreja que nós temos, né, lá naquela região. Aí está Marlene Alves da Silva, um abraço, querida, bem-vinda, paz do Senhor. Então, por que precisamos de tomar esse cuidado? Não é? Me lembro que eu ainda mostrei para o colega, né, que na ocasião era o obreiro,
eu mostrava a ele um lugarzinho onde tinha uma academia de luta, né? Era pequenininha, tinha 4 ou 5, sei lá, uma lá bem pequenininha, por fundo era só um lugar pequeno para ele fazer, mas estava lá grande o CNPJ dele mostrando que se tratava, né, de uma entidade, né, legalizada, e a nossa igreja era a igreja, mas não tinha ainda o seu documento. Aí nós tratamos, legalizamos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a importância de termos a igreja, não é, como pessoa jurídica. Vamos lá. Não obstante aceitarem os cristãos que sua regra de fé e prática é o Novo Testamento, reconhece, no entanto, que estão sujeitas às leis do país, não é? A igreja tem os seus direitos, não é? Dentro da Constituição é dada à igreja direito de abrir, de funcionar. Ninguém pode impedir o seu funcionamento, naturalmente respeitando as leis do país que regem, né, como também essas entidades devem funcionar. Então, de acordo com a lei, todas as entidades religiosas, para poderem exercer suas atividades, são obrigadas a se tornar pessoa jurídica, a fim de que sejam reconhecidas pela lei e tenham a sua existência legalizada, quer dizer, legal. Por exemplo, a igreja, além da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, ela precisa de ter também o seu estatuto, né? O estatuto é um instrumento escrito que corporifica todos os princípios pelos quais a igreja se governa ou regula os seus atos. Obviamente, você vai dizer, mas a Bíblia não é suficiente? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E o estatuto é que torna a pessoa jurídica reconhecida, porque se há um documento que as entidades, seja bancárias, seja governamentais, elas querem ver o estatuto para ver como é que a igreja está organizada, estruturada, para poder funcionar como uma pessoa jurídica. Também ela pode e deve ter um regimento interno. O regimento se compõe de princípios ou praxes secundárias que a igreja estabelece para dar efeito aos princípios corporificados no estatuto. Então você tem o estatuto e vamos dizer que você tem um regimento onde detalha todas as informações que regem, vamos dizer, amém e amém. Vamos continuar, amém? É a internet, não tem como mudar, amém, queridos? Muito bem. Então, ela, além do seu estatuto, ter também o seu regimento interno, amém? 2 vantagens do uso de um estatuto. Primeiro, oferece à igreja a maneira de conduzir os seus negócios dentro de sua democracia. 2, oferece os meios de proceder na solução de problemas que porventura venham a surgir. 3, define áreas de responsabilidades e elimina a duplicação. 4, oferece o modo e a ordem de se conduzir o serviço do Senhor. 5, oferece a base para uma uniformidade de governo eclesiástico. Vamos ao segundo tópico. Cláudio Silva Santos. A paz do Senhor, querido. Um abraço em todo esse povo aí da nossa igreja, do pastor Samuel Neto, todo esse povo aí maravilhoso. Você ainda está lá ou já está trabalhando no campo? Deus te abençoe, querido. Bem-vindo. Bom Natal, hein? Bom Ano Novo para você. Deus abençoe. Vamos lá. Como elaborar um estatuto? Vamos aprender. Primeiro, a comissão nomeada pela igreja para elaborar o estatuto poderá adotar um modelo, fazendo para isso as necessárias adaptações à realidade, objetivos e condições da igreja. Obviamente que hoje, para você elaborar um estatuto, você tem que procurar um contador, você precisa de um advogado também para assinar, mas isso tudo você consegue, não é? Sobretudo, você que está afiliado a uma convenção, você tem todas essas instruções da sua ordem de pastores ou mesmo da sua convenção que vai lhe ajudar. Mas se não, você pode procurar um contador, um advogado, que ele vai precisar de assinar o teu estatuto, e assim você legalizar e poder funcionar, não é, como igreja organizada. Não esqueça da palavra de Jesus. Dá César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você tem que ter uma igreja organizada biblicamente, mas também dentro das orientações que, quando acontece, de termos esse apoio das autoridades.
O estatuto, já elaborado pela comissão, deve ser aprovado em uma das sessões da igreja. Depois do estatuto pronto e preparado, o que você tem que fazer? Fazer uma assembleia, ler detalhadamente para que então a assembleia aprove, e essa ata que vai acompanhar, que ele foi aprovado pela igreja, vai ter uma relação, uma lista de presenças, né? Há todo para elaborar isso, você vai ter todas as instruções de um contador, viu? Terceiro ponto. Depois de ser aprovado pela igreja, o estatuto deve ser publicado. Se for da vontade da igreja, poderá ser publicado apenas um extrato do estatuto. 4. Finalmente, o estatuto deverá ser registrado para que possa produzir os efeitos legais, né? 3 pontos. A igreja e a declaração do imposto de renda. Aí vocês vão dizer, mas a igreja paga imposto de renda? Obviamente que não. Ela é livre de pagar, mas ela não é livre de declarar. Ela tem que declarar. Ela é isenta do pagamento, mas não da declaração. As igrejas são isentas do pagamento do imposto de renda, embora gozem desta imunidade, estão obrigadas, no entanto, a prestar a declaração. Aqui tem orientação que o Ministério da Fazenda, e há sempre mudanças, às vezes, de estado para estado. Então, aqui é só uma ideia que o pastor está dando, como está organizando o estatuto e a declaração. O formulário 2 da Delegacia de Renda é preparado especialmente para as entidades jurídicas que gozem de isenção. Ao preencher o formulário 2, a igreja estará cooperando com o governo, além de cumprir com o seu dever. O governo, ao exigir que as igrejas prestem declaração de renda, tem em mira localizar os pagamentos que foram feitos a terceiros. Estes não são isentos de imposto de renda. Com a declaração de imposto de renda fornecida pela igreja, o órgão competente do governo poderá melhor exercer sua fiscalização e evitar que haja sonegação de impostos por parte de alguém. Em seguida, transcrevemos a instrução normativa que orienta todos como proceder. Vamos dar aqui uma ideia, como diz, pode haver modificação de estado para estado, ainda que a renda, a declaração, ela é, vamos dizer assim, federal, não é? Mas vamos lá, é bom que você tenha um contador para te orientar. Às vezes a gente faz uma declaração, né, leva o estatuto, de repente vem normas novas que é preciso até a gente estar reformando para poder se adequar às instruções vigentes. Isso é muito importante. O secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições, tendo em vista a necessidade de disciplinar o cumprimento de obrigações acessórias por parte dos templos de qualquer culto e de instituições de educação ou de assistência social, esclarece. Vamos lá. 1. As entidades de natureza religiosa que têm personalidade jurídica estão obrigadas a inscrever-se no Cadastro Geral de Contribuinte e a observarem as demais disposições que regulam o assunto. 2. As entidades referidas no item anterior, mesmo as não alcançadas pela tributação, estão sujeitas a apresentar declaração anual de rendimento. 3. A imunidade tributária das instituições de educação ou de assistência social está condicionada à observância pelas mencionadas entidades dos seguintes requisitos. Vamos lá, o primeiro. A. Não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação dos seus resultados. Isso não se trata aqui como tem as empresas particulares que têm lá suas rendas, distribui com sócio. Não existe isso na igreja. B. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. O que quer dizer isso? Por exemplo, nós somos igreja no Brasil, nós temos igreja na Bolívia, nós temos igreja na Argentina, mas é preciso que os recursos do país fiquem aqui dentro mesmo. Lá nós temos que trabalhar, ainda que possamos manter nossos missionários com os recursos daqui. Mas lá não podemos estar enviando, se chama divisa, né? Nós não podemos estar tirando recursos daqui para outros países. É isso que nós estamos aprendendo aqui. B. Aplicar integralmente no país os seus recursos. Letra C.
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades, capazes de assegurar sua exatidão. É muito importante que você tenha tudo registrado, sempre exigir a nota fiscal do que compra, para que você possa também deixar o governo fiscalizar os comerciantes e os fornecedores da igreja, né? Para a igreja é comum você fazer uma compra do material e o camarada no pedido mesmo fazer a nota, botar pago lá. Nesse ponto aí ele pode sonegar o imposto. Então aqui nós estamos dentro da orientação do Estado, uma vez que nós gozamos de benefícios, de benesses, né? Mas nós não podemos ajudar ninguém a sonegar. Nós temos que ser objetivos e vigilantes nisso, né? Muito bem. Prestar o serviço diretamente relacionado com seus objetivos institucionais previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Você tem um estatuto, aqueles que estão com você estão observando e vão com certeza acreditar que a igreja está fazendo tudo certinho. E tem que ser. Vamos lá, o quarto. A imunidade tributária das entidades referidas no item anterior podem ser suspensas pela autoridade que a reconheça no caso de, vamos lá, primeiro, omissão na prática de ato previsto em lei e a que são obrigadas a assecuratórios. A palavra securatório é um brasileirismo, né? Que assegura, que garante o cumprimento das obrigações tributárias de terceiros, não é? E cumprimento da obrigação tributária, como, por exemplo, a retenção na fonte de imposto de renda em razão de rendimento pagos ou creditados. Então é preciso que você tenha um contador para está te dando todo esse respaldo, essa orientação. Vamos lá. Quinto, independente de reconhecimento de autoridade fazendária, a imunidade tributária dos templos de qualquer culto, né? A igreja e a inscrição do pastor no INSS. Se há uma coisa que nós temos que tomar cuidado, que às vezes nós gostamos do pastor lá, damos um auxílio para ele e não orientamos ele. Ele vai caminhando, vai trabalhando na igreja e não recolhe o INSS. Isso é muito importante. Olha só, a igreja e a inscrição do pastor no INSS. É importante que nós chamemos a atenção daqueles que estão ministrando, porque muitos trabalham, tem a igreja e também não recebem da igreja, mas trabalham ou recebem alguma ajuda para sua manutenção. Mas se o pastor não tem um emprego onde está, vamos dizer assim, com carteira assinada, é bom que ele seja orientado, porque o tempo vai passando, ele vai ter um tempo que ele não vai poder mais trabalhar. Será que a igreja vai ter condições de colocar um pastor para ajudá-lo, né, nas suas alimentações e necessidades e pagar um ou dois que ele já jubilou, vamos dizer assim? É difícil. Então é bom que ele vá se preparando também para ter a sua aposentadoria quando chegar o tempo. Então vamos lá. A igreja e a inscrição do pastor no INSS. O pastor, consoante a lei, eu vou dar a lei, 6.696 de 8 de outubro de 1979, deve inscrever-se no INSS como contribuinte autônomo. Ele tem esse direito. Para atingir tal fim, ele poderá preencher os seguintes requisitos. Primeiro, apresentar-se à agência do INSS munido de sua carteira de identidade. Segundo, entregar à autoridade superior ou o atestado ou a declaração do exercício pastoral. A declaração do exercício pastoral pode ser fornecida pelo presidente da Ordem dos Pastores ou pela seção ou ainda pela própria igreja. O papel da igreja deve ser timbrado. Aí sim, tem que ter lá o CNPJ dela, mostrando que ela é uma igreja oficial, regularizada, para que quando chegar as autoridades possam lá e encontrar a igreja e aceitar o pedido de inscrição, então, no INSS, porque ele está legalizado com as autoridades. Amém, queridos? Então vocês viram que eu dei aqui a primeira parte, falando sobre as leis e é que a igreja está, vamos dizer, submissa. Amém, queridos? Agora, como eu disse, nós já vamos entrar na parte, esse tema agora está concluindo o curso de obreiros e obreiras.
Quando eu terminar o tópico que eu entro agora, que é o pastor habilitado, eu vou fazer a primeira parte e vou tentar fazer a segunda, senão vai ficar para a próxima quinta-feira. Mas vamos lá, eu quero dizer para vocês com muito carinho e alegria que eu agora estou já terminando o nosso curso de obreiros e obreiras, mas não acredito que eu termine hoje. Vamos lá? Vamos conhecer agora como é que foi iniciada a organização do pastor na igreja odierna, na igreja propriamente dita. Amém, querido? Então vamos lá, pastor habilitado, primeira parte, exame feito a Pedro para o exercício pastoral. Vamos ver como é que era feito o exame? Em geral, nós vamos para a ordem de pastores, a igreja faz uma carta pedindo para examinar o seu candidato passa pela escola, nós temos o IT aí ativo, temos o SET também, não é? Então nós temos, vamos dizer assim, escolas de profetas para poder preparar os nossos obreiros. Mas então vamos conhecer como foi que nasceu o ministério pastoral e vamos ver o primeiro pastor sendo examinado. Aleluia! Só que ele não foi examinado por uma junta de pastores, não. Ele foi examinado pelo sumo pastor e bispo das nossas almas. Vamos lá. Então tá lá. Eu estou chamando aqui a suprema prova. Amém? Vamos lá. Tá no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 19 do livro de João. Vamos ler? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21 ao 19, diz: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberias e manifestou-se assim. Aqui está dizendo depois disso, porque depois da ressurreição de Jesus, Jesus esteve com os discípulos, né? Foram 40 dias que ele esteve orientando e tal. Então nós vamos ver aqui que depois dele se apresentar e falar e mostrar, nós vamos encontrar Pedro tomando uma atitude completamente errada. Nós vamos ver que Pedro era assim uma espécie de homem que estava assim, como se diria, ele tinha seguidores, né? Ele era chefe ali, ele era líder. Então vamos ver Pedro aqui no capítulo 21, vamos ver, João 21 diz assim, nós vamos ver aqui, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo e Natanael que era de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e os outros 12 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram, e subiram, e logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Aqui vai nos lembrar lá do início, no capítulo 5 de Lucas, que eu vou ler depois, mas deixa eu ler aqui até o 19, não é? Muito bem. Depois de passarem uma noite, nada apanharam. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Agora eu imagino como foi esse não deles, depois de uma noite fatídica, não é? Pescar, eles que tinham deixado tudo. Voltarei a pescar, Amém. Voltarei a pescar. Foi a palavra de Simão, a rede ia consertar e depois ia voltar a exercer a profissão. É horrível, né? Olhou para trás, mas Jesus é muito misericordioso, né? Muito bem. Então tá aqui, filhos, tem de alguma coisa para comer? Eu imagino que eles falaram meio nervosos. Quem é esse camarada aí? Nós passamos uma noite inteira, ele está querendo peixe de graça ou vai querer comprar, sei lá. Mas vamos lá. Responderam que não. E ele lhe disse, agora vem uma ordem dele, né? E ele lhe disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Mas que ousado esse cidadão que está lá na praia, né? Porque estava de longe, não dava para identificar. Eles passaram a noite inteira, eles eram mestres daquele lugar, estavam acostumados já a pescar. Agora aparece um cidadão desconhecido aos olhos dele até o momento, não é?
e manda eles lançar a rede à direita do barco, né? E achareis, ainda disse mais, e achareis. Quer dizer, aquele cidadão conhecia mais de pesca, mais do mar do que eles. Não, vamos continuar lendo. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Logo João disse, é o Senhor. Por que ele disse é o Senhor? Que quem poderia mandar pescar e buscar com resultado se não fosse o Senhor? Ele logo foi reconhecido. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viu ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Curioso que eles contaram, 153 grandes peixes, não é? E a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Olha só, né? E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Vocês estão entendendo aqui? Apacenta os meus cordeiros. Vamos identificar aqui? Quem são os cordeiros, né, das ovelhas? Os cordeiros são os filhos das ovelhas. Olha que o pastor tem que se preocupar desde a classe das crianças. Lá estão as crianças. Eu vou me lembrar, a irmã Ana Elizabeth é de se lembrar que ela presidia a União Feminina, se a memória não me traz, era ela, né? E ela entrava com um grupo de irmãs, né? Aliás, falando em irmãs, no domingo, quem vai dirigir o culto, que vai começar às 16 horas, o nosso culto domingo começa às 16 horas, né? E vai ser um culto que a União Feminina é quem vai estar fazendo. Mas nesse dia que eu estou comentando, entrava a União Feminina e elas botaram uma criança novinha, né, que levava, me parece, não me lembro se era flores, o que era, vinha aquela criança na frente, pequenininha, era uma irmã, filha das nossas irmãs, bem pequena, entrava, e ela, aquela criancinha entrando, na hora que ela entrava, o Senhor veio e falou no meu coração, tá olhando aquela criança? É tua ovelha. Não pensa que é a classe das crianças, ou que as crianças, coloca-se uma pessoa para cuidar, mas o pastor precisa de estar atento. O que está ensinando as crianças? Hoje nós precisamos, como pastor, me permitam parar aqui um pouquinho, como pastor, está muito preocupados com a classe de crianças, porque as crianças estão sendo grandemente atacadas por Satanás. Não é? Dando ideias modernas, ideias malignas, não é? É preciso que as nossas crianças sejam educadas, ensinadas segundo a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Provérbios 22:6. Instrui o menino, a menina, a criança no caminho que ela deve de andar. Até quando envelhecer, não vai se desviar dele. Muito cuidado, pastor. Muito cuidado, dirigente, com a classe das crianças. Vai lá, vê como elas estão aprendendo. Não quero dizer que não estejam sendo bem orientadas, mas eu quero mostrar que o pastor tem que estar preocupado também com a classe das crianças. Veja qual foi a primeira palavra do Senhor. Apacenta os meus cordeiros, não é? Os meus cordeiros. Verso 16. Tornou dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. A primeira vez, os cordeiros. A segunda vez, as ovelhas. Aí engloba todos, não é verdade? Mas vamos lá. Disse-lhe terceira vez, Simão,
filho de Jonas, amas-me? Agora Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me. Disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Eu vou fechar com 19. Disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Aqui estão os 19 versículos, né? É curioso que, segundo a história, no dia que Pedro foi martirizado, prepararam uma cruz para que ele fosse morto na cruz. E ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Então, segundo a história, Pedro foi crucificado, morreu crucificado, mas de cabeça para baixo. Coisa, né, irmãos? Glória a Deus. E Jesus diz, com que morte deveria de glorificá-lo. Tá vendo, meus irmãos? Não tenha medo da morte. Seja tão cheio de Deus, uma visão tão forte na eternidade, que você possa dizer, como Paulo disse, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. E eu quero dizer para você por que Pedro disse isso. Ele já sabia que o esperava quando o corpo dele fosse sepultado, não é? Ele tinha estado lá antes, está lá no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, quando ele diz que conheceu um homem, se no corpo ou no espírito ele não sabe, Deus o sabe, não é? Foi ao terceiro céu, depois ele fala, foi ao paraíso, e depois ele fala, para que eu não me gloriasse das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Ele se identificou que era ele mesmo. Ele viu para onde nós vamos. Ele viu onde estão os santos de Deus hoje que já partiram. E muitos de nós ainda estamos chorando. Eu mesmo, hoje, quando orava por uma ovelha que perdeu o esposo, né? Eu dizia para ela que esse Natal e que essa entrada de ano novo, nós dois, eu sem a minha massa e ela sem o esposo dela, enquanto eu orava por ela nessa manhã, eu não aguentei, tive que chorar e depois pedir desculpa. Então nós ainda estamos chorando, mas nós temos certeza absoluta, sabemos onde eles estão glorificando o Senhor, estão na presença do Senhor. Eu chego já a imaginar, Gênesis, né? Daqui a pouco o Senhor vai me mostrar a eternidade, as glórias da eternidade que eu quero conhecer. Porque às vezes eu fico maravilhado vendo uma cena bonita, um lugar bonito. Eu falo, imagino como será a glória. Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Você tem que sonhar com isso, almejar isso e não deixar que o mundo, com as suas concupiscências, roube de você essa alegria, este gozo. Como disse Paulo quando escreveu aos Colossenses, se já fosse crucificado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está é onde você vai também, glória a Deus. Então, queridos, é isso aí. Então, Pedro foi crucificado, mas diferente. Mas aqui nós vamos lembrar também o que aconteceu aonde? Né? Porque aqui nós vemos que quando o Senhor chamou Pedro e chamou os seus discípulos, está lá no capítulo 5, 1 a 11 de Lucas, que é coisa semelhante também. Olha que semelhança tem esse texto. É Lucas 5, 1 a 11, eu vou ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te a mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, aleluia, lançarei a rede. Olha, irmãos, sobre a tua palavra lançarei a rede. Às vezes você está lutando, você está pescando, você está trabalhando, está vendo o resultado, vai para os pés do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos pescando com rede furada, precisa consertar a rede,
não é? Aonde está furada a sua rede que os peixes não estão... Você pega os peixes, mas eles fogem, não é? Você não está conseguindo. Busca consertar a rede. Aonde, Senhor, minha rede está furada? Aonde a minha rede está descosturada? Vamos ver onde está a falha, porque a promessa de Deus é essa. Sobre a tua palavra, aleluia, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Olha só. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Aí disse Jesus a Simão, essa que é a palavra importante: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então vocês veem que há uma semelhança. Era uma noite fatídica sem resultado. E agora, quando ele volta a pescar, o Senhor mostrou: essa não é mais a tua profissão, querido. Agora a sua profissão é ganhar almas. Amém? Nós vamos agora detalhar um pouquinho essa chamada e essa consagração de Pedro. A pergunta foi surpreendente. Um pequeno grupo assentado ao redor na praia do Mar da Galileia. Pedro olhou depressa para ver quem falava. E Jesus fitava os olhos em um só, esperando a resposta, que era Pedro. Era cedo de manhã e a luz vinda do Oriente despertava as trevas da noite. Além da zoada das ondas da praia, ouvia-se somente o grito ocasional de alguma ave do mar que quebrava o silêncio da manhã. Durante toda aquela comprida noite, os homens lançaram suas redes sem resultado algum. Agora eu vou dizer, né? Lembra-nos de uma experiência de 3 anos atrás, lá no livro de Lucas, aquela história, né? Quando alguns desses mesmos homens, neste mesmo mar, enfrentaram uma noite inteira de pesca sem resultado. Está lá em Lucas 5:5. Este mar, o Mar da Galileia, vamos falar um pouquinho do local, né? Este mar foi palco de muitos acontecimentos do ministério de Jesus. A chamada de Pedro e seus sócios para o discipulado, a pesca do peixe com a moeda na boca, vocês se lembram? Quando foram cobrar o imposto dos filhos, Jesus arrasou, mas vamos cobrar, vai pagar imposto, filho, não é só o estrangeiro, mas vai lá. Vai lá no mar e pesca um peixe e paga para mim e para você. Qual era o banco de Jesus? O meu banco é esse mar aí. Pesca aí que vai sair um peixe para pagar a nossa dívida. Vai lá. E chamando Pedro, a boca, vento forte, muito bem. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ah, sim. Pesca de peixe com a moeda na boca, o vento forte e o mar revolto. Aqui já é outra experiência. Jesus ordenou a ambos e obedeceram, fazendo-se bonança. Quando Jesus estava indo para a cidade dos Gadarenos, né? Levantou-se e alguém ainda disse: Senhor, vamos morrer. E Jesus olha para ele, repreende o vento e a fúria do mar. Depois ele de boca aberta: mas quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? É verdade. O mar, o vento, o peixe, o verme. O dia que Jonas estava assim um pouco enraivecido debaixo de uma moreira lá, porque Deus mandou nascer, e Deus chamou um vermezinho e disse assim: vai lá e come a raiz daquela para ela morrer. E Adão, a lição, o verme obedeceu. Queridos, aleluia. Quando Deus te der uma ordem, não pergunta por quê, para que vá. Tendo certeza que ele vá, ele garante. Aleluia e glória a Deus. Aqui está um homem que tem experimentado ir onde Deus manda, esperar no Senhor e ver as mãos do Todo-Poderoso agindo. E se você quiser ver Deus, não vai ver Deus assentado à beira-mar com um anzol pescando peixe, não. É se lançando ao mar alto. Porque quando Pedro pescou a primeira vez, foi no mar alto. E agora aqui, eles estavam também precisando só da palavra de Deus para serem vencedor. Jesus ordenou ambos obedecer, fazendo-se bonança. Jesus andou sobre o mar, se lembra?
daquela vez que Jesus ficou e eles foram, depois Jesus vem tranquilamente andando sobre o mar, e quando vem um fantasma, vem um fantasma, e Jesus, não tem mais, sou eu. E aí Pedro, sempre Pedro, né? Ai, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus olha para ele e diz, vem, vem, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Irmãos, quando os nossos olhos estão no Senhor, quando a nossa confiança está no Senhor, é Ele que vai garantir a nossa segurança. Enquanto os olhos de Pedro esteve no Senhor, ele andou sobre as águas. Mas de repente a adversidade, ele começou a olhar para o vento que batia forte, começou para o mar e começou a afundar. Jamais tire os olhos do Senhor na sua caminhada, porque é Ele que garante a tua vitória, é Ele que garante o teu sustento, é Ele que faz a obra na tua vida, é Ele que vai te dar vitória no teu ministério. Mas Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a adversidade e começou a afundar. Mas ele deu um grito, salva-me, Senhor! E o Senhor estende as mãos e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, a dúvida te tira da bênção. Será? E se não for? Meu querido, busque a direção de Deus para o que vai fazer. Mas depois que você tiver ela, avance sem tosquenejar, sem olhar para trás, porque é Ele que te garante a vitória. Amém, querido? Jesus tenha misericórdia. Oh, meu Pai, eu vou ter que parar, mas não posso parar de falar o que o Espírito Santo está colocando aqui no meu coração. Não é isso? Então, o que acontece? O Senhor vai tirar Pedro e vai entrar no barco com ele. Não esqueça, os nossos olhos devem estar sempre no Senhor. Amém? O mar da Galileia, também dito mar de Tiberíades, lago de Genezaré, é um extenso lago de água doce, o maior de Israel, com um comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros e uma largura máxima cerca de 13. Na moderna língua hebraica é conhecido como Kinneret. Deságua nele o Rio Jordão, que vem do Monte Hermon de Cesaré de Filipe e que depois segue para o Mar Morto. O Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Eu vou parar aqui para continuar na quinta-feira. Eu não vou cortar nem diminuir. Eu estou ministrando para alunos ou para aqueles que querem aprender como vencer no ministério. E em tudo isso aqui você está recebendo as suas instruções. Quinta-feira nós continuamos, mas ainda estamos no primeiro ponto do pastor habilitado. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Amém? E eu estou muito feliz de estar ministrando para vocês. Amém? Que com certeza vocês vão ter muitas instruções importantes. Muito bem. Na próxima quinta-feira vai ser o dia 30. Amém? Dia 30 do 12. Oh, já quase terminando o ano. Amém? Nós estaremos aqui com a nossa aula. Tá bom, queridos? Não percam. E se alguém perdeu alguma aula que eu estou terminando na quinta apostila, é só mandar para o meu particular, né? Manda para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp. Diz, pastor, eu quero receber todo esse estudo, todas as gravações, porque as gravações que eu faço, elas não estão só presas à apostila, elas estão mais ampliadas. E eu mandarei para você, tá bom? Porque o meu desejo é servir. Quanto você vai pagar? Você não vai pagar nada. Vai orar pelo pastor Gênesis e deixar que o próprio Deus use. E quando você passar para alguém, não esqueça, de graça recebeste, de graça dai. Amém, queridos? Eu já vou encerrar agora, porque o tempo se foi, mas é tão gostoso fazer esse estudo com vocês, o meu coração se alegra, porque Deus me chamou para fazer isso, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, e a minha alegria é ser um instrumento nas mãos de Deus para te abençoar, e sempre estou contando as minhas experiências, que pela misericórdia de Deus completei 50 anos de pastorado no dia 31 de outubro, né, que fui consagrado, foi em 1900 e... Se eu fiz 50, bota 50 para trás aí. Não é? Então, completei meus 50 anos, louvado seja o nome do Senhor, em 1971. Não é?
Então, em 1971, meu amigo, pastor e mestre Antônio José Calheiros, com aquela força, me levou para o seminário, me ajudou e tem me ajudado. Amém? Deus abençoe o pastor Antônio José Calheiros, que ama me... Amém, glória a Deus. Essas interrupções são bem-vindas, nada me atrapalha, amém? Então, queridos, eu volto agora no domingo de manhã com a nossa escola bíblica, amém? Mais uma vez, lembro aos membros da sede da igreja em São Miguel Paulista, presta atenção, amados, o nosso culto, não teremos escola bíblica, o nosso culto vai começar às 16 horas, porque também depois nós vamos ter o nosso jantar de confraternização. Então vai ser o nosso encontro, não é? Então nós temos o culto que será dirigido pela União Feminina, a missionária, nossa irmã Ana Elizabeth e nossa irmã Rosemeire, as duas missionárias, a presidente e a vice-presidente da União Feminina estarão dirigindo esse trabalho, já preparou o culto, e nós estaremos juntos lá dando glória ao Senhor. Depois nós temos então a nossa confraternização. Se você deseja, será bem-vindo. Rua Davidson de Sarramado 60. Estaremos ali em nome de Jesus, amém? E o pastor Gênesis volta domingo às 9 horas com a nossa escola bíblica. Não deixará de ter a nossa escola bíblica, amém? Quero lembrar vocês que logo mais, de 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, nós temos o nosso pastor Elci Santana com uma audiência com Deus e você. Não perca, é um momento glorioso de terminarmos e começarmos o dia aos pés do Senhor. Amanhã pela manhã o pastor Wesley está com a primeira hora. Hoje teve um probleminha, mas nós vamos dizer amanhã, se Deus quiser, não vai ter esse problema. Faz falta para nós aquele trabalho. O meio-dia, o clamor do meio-dia. Hoje nós tivemos um problema, o nosso pastor Adalto Luiz Borel teve que fazer pelo Face dele, que houve lá uma dificuldade. Mas o pastor Lei falou que o pastor que queira e que for fazer, esteja procurando bem antes do meio-dia, já está conectando lá, né, com o Facebook do Clamor do Meio-Dia, para você estar se habilitando bem antes, que em cima às vezes dá isso. Foi a palavra que o nosso pastor Orley me deu e eu estou transmitindo a vocês. Amém, queridos? Meio-dia, às 18 horas, meus irmãos, é o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Essas irmãs que Deus tem ungido para fazer com que às 18 horas, quando o dia encerra e a noite começa, nós tenhamos um momento de muita glória, muita oração, muita palavra poderosa, não perca, né? E os restantes vocês já sabem, as terças e quinta o pastor Gênesis está às 20 horas aqui. Amém? Deus abençoe a todos. E olha, outra coisa, o culto das 16 horas vai ser transmitido. Então não será domingo a nossa transmissão 18 horas, mas às 16 horas nós estaremos transmitindo o nosso culto de domingo. Amém, queridos? Um abraço a todos, fique na paz, em nome de Jesus. Deixa eu orar para encerrar, Pai. Obrigado por aqueles que estão comigo até agora, nesse momento tão glorioso de meditação da Tua Palavra. Abençoe todos eles, Pai, que tenham uma noite abençoada, e que em tudo o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e nós preparados para o ministério pastoral, Pai. Eu oro assim, entregando todos em Tuas mãos. Abençoe os nossos trabalhos de sábado. Segundo me parece, agora só teremos mesa redonda no próximo ano. Contudo, está nas Tuas mãos os nossos trabalhos. Abençoe cada momento e que todos nós sejamos Teus instrumentos para abençoar muitas vidas. Eu oro entregando todos em Tuas mãos com ação de graças. Em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.